Bom dia a todos. Muito obrigado, Susan, pelas excelentes palavras de incentivo e o pontapé de saída para este projeto que vai ser a exposição e que hoje é este dia de conversa e debate que vamos ter. Eu gostava só de dizer, ocupar-vos muito pouco tempo, há pessoas muito mais interessantes para ouvir, mas gostava de começar por um ponto que me parece fundamental, é que o SAL representa a cultura arquitetónica do 25 de Abril e é um momento fundamental no pensamento arquitetónico, nomeadamente no pensamento arquitetónico de esquerda, para além de se constituir como um processo que se afirmou simbolicamente na história da arquitetura portuguesa. Fazendo uma comparação que é claramente uma comparação abusiva, mas estamos no Museu de Arte Contemporânea e parece-me que pode ser interessante também equacioná-la, podemos dizer que o espaço simbólico do SAL, no contexto da arquitetura em Portugal, é equivalente, num certo sentido, ao espaço simbólico da exposição Alternativa Zero no contexto das artes visuais. Num certo sentido, ambos se situam numa curiosa e simultânea conflitualidade e confluência entre a herança moderna e aquilo que, à falta de melhor nomenclatura, podíamos chamar pós-modernidade. Ou seja, entre a ideia comunitária e a valorização do local, confrontada com a universalidade do humanismo político, a potência transformadora centrada no caso específico, no caso a caso, e a cidade como lugar de exercício da cidadania, inserida numa utopia histórica ou mesmo numa teleologia. Ou seja, ambos se situam numa dinâmica orgânica do processo e o confronto com a possibilidade do plano entre a abertura e o desenho. O SAL não é pensável nem avaliável só em função do número de fogos construídos, mas como um processo multiplicador em termos das práticas arquitetónicas, da relação da arquitetura com as populações, confrontando-se com a noção de carência, com o primado da urgência, com a reverberação política da arquitetura, com o pensamento sobre a cidade, com a noção de direito público à habitação. A complexidade do processo SAL reside como um engrama na sua própria história. Criado por um decreto-lei de agosto de 1974, pelo então Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, o arquiteto Nuno Portas, que vamos já ouvir daqui a pouco, converteu-se num processo que, dentro do Estado, abria o campo político de participação a partir de organizações de moradores. Nesse sentido, politicamente, o processo SAL, sendo oriundo de uma política estabelecida top-down, pretendia abrir o caminho para um processo bottom-up. No seu seio, julgou-se uma enorme complexidade entrópica, a vários níveis. Na vocação das brigadas, ambulatórias, e o nome é um programa, vocacionadas para apoiar as populações devidamente organizadas em comissões, na constituição pluridisciplinar das equipas dirigidas por arquitetos, na dinâmica da constituição das comissões de moradores e, posteriormente, das cooperativas, na relação complexa e fortemente conflituosa com as câmaras municipais, à época dirigidas por comissões administrativas criadas a partir das forças políticas da oposição nos dias que seguiram ao 25 de Abril, mas espartilhadas nos serviços autárquicos globalmente intocados, na relação com o Fundo de Fomento da Habitação, nos processos de expropriação, no caráter líquido de um aparelho de Estado em processo de desagregação e reconstituição, nas dinâmicas das forças partidárias que se organizavam, ora a partir das relações de forças pré-existentes, ora a partir dos vários voluntarismos que se iam afirmando. Todo este universo relacional, e é curioso como é fácil e mais proveitoso aplicar neste contexto ao SAL alguma da terminologia que tem vindo a fazer carreira nos discursos artísticos, é deste universo relacional que se projetou em processos elásticos, claramente vinculados às dinâmicas que, em cada caso, os seus protagonistas foram desenhando. Não há, portanto, um SAL, mas muitos, muito diversos e com consequências muito diferentes, embora os propósitos sejam unívocos. É já clássica a distinção
entre o SAL de Lisboa e do Porto, com diferenças que nascem da própria estrutura urbanística, social e o historial de desenvolvimento das duas cidades. Mas as diferenças, em cada caso, são também enormes. Por vezes é a questão da propriedade do solo que é determinante, outras vezes a questão arquitetónica, outras a questão do processo de decisão, outras a pura urgência de resolver situações numa corrida contra o tempo, até porque, como dizia na altura o Sérgio Godinho, viemos com o peso do passado e da semente, esperar tantos anos torna tudo mais urgente e a sede de uma espera só se estanca na torrente. O SAL foi esta torrente. Paradoxalmente, tendo em conta a velocidade desses dias e dessas noites, o tempo do SAL foi um tempo de aprendizagem e reflexão para todos os envolvidos, das populações aos arquitetos e aos restantes membros das brigadas. Foi um tempo de tentativa de pôr em campo as influências humanistas que passavam pelos ecos de Hassan Fathy, como pela problemática da arquitetura sem arquitetos da exposição de Bernard Rudowski do MoMA de 1964, em sintonia com a crítica à própria ideia de autor e de autoria, passando pelo fascínio pela vernacularidade, pelo desclassificado e pelo interesse pelo socialmente marginal e excluído que se vinha a afirmar na cultura desde a década anterior. Mas é também um tempo de afirmação do direito à cidade de Henri Lefebvre, que tinha sido publicado em 1969, ou, num outro sentido, das contribuições oriundas de Itália, de Bernardo Secchi, como da memória de Giancarlo Di Carlo, pelo interesse pelos squatters do Chile, pelo pensamento de Manuel Castells, entre muitos outros. O SAL representa também, ao nível do pensamento teórico que suscita e despoleta, um momento de crise do moderno. É o momento no qual a ideia de plano parece poder ser substituída pela ideia de projeto e este pela tipologia do processo, isto é, da permanente renegociação das fronteiras entre o planificado e o exigido, o desenhado e o orgânico, o vernacular e a cultura erudita arquitetónica. Nesse sentido, o SAL é a fronteira entre a ordem e a entropia, a arquitetura e os processos de conflitualidade social. O que é interessante é verificar que o SAL é também um tempo de validação de competências para a ação, aquilo a que em inglês se chama empowerment, de empowerment das populações pobres e carenciadas, das brigadas, dos arquitetos, das mulheres no contexto da negociação dos projetos e, portanto, da negociação biopolítica do seu estatuto social e no seio das famílias. Numa palavra, o SAL é performativo, é ideologicamente performativo, arquitetonicamente performativo, esteticamente performativo e socialmente performativo. À semelhança do que se passou em termos artísticos no mesmo período, há no SAL a confluência entre a expectativa do desempenho participativo e a expectativa do desempenho do projeto, e é esta a sua especificidade. Este é e tem sido o ponto de partida da aventura que é fazer esta exposição, cujo primeiro momento é esta conferência, o segundo será a exposição ela mesma e todas as atividades que em seu torno e com ela se vão desenvolver, e o terceiro será uma segunda conferência em novembro, com um formato mais académico, em Coimbra, e que está a ser organizada entre o Museu de Serralves, em parceria com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Esta reflexão, realizada praticamente 6 meses antes da inauguração, dá-nos, e dá a mim como curador e dá ao museu, o privilégio de ouvir protagonistas do processo, mas também outros agentes necessariamente mais novos e que não partilharam o mesmo sobressalto histórico, mas que viveram e vivem outros sobressaltos históricos, com outras coordenadas dialogantes. Para usar a terminologia que usou o meu colega e amigo e cúmplice e consultor neste projeto, José Bandeirinha, trata-se de acertar no jogo entre proximidade e distanciamento, entre imitação do hipotético real e distanciação, Verfremdung, para utilizar o termo de Bertolt Brecht. A performatividade arquitetónica, social e política poética do SAL merece esta plasticidade, merece, para usar um termo de Jacques Rancière muito comum, o estabelecimento de pontes para esta partilha do sensível. Vamos então ter um dia de partilha. Partilha de várias instâncias deste campo sensível.
E pretendo agora agradecer a todos que aceitaram participar neste colóquio, começando pela intervenção do arquiteto Nuno Portas, a quem veementemente agradeço a disponibilidade para nos ensinar as suas razões e argumentos uma vez mais. Segue-se a intervenção da historiadora Raquel Varela, no enquadramento histórico dos processos sociais que estão na base do processo participativo, seguindo-se Joaquim Moreno no levantamento das relações entre o SAL e as suas consequências no ensino, ou melhor dizendo, na aprendizagem da arquitetura, o que não é necessariamente o mesmo. Agradeço também a disponibilidade para a contribuição de Pedro Bandeira, que irá cotejar dois processos participativos muito distintos, o SAL e a sua experiência na Aldeia da Luz, seguindo-se Pedro Clark, que aqui se deslocou especificamente de Londres, para partilhar connosco a sua visão da participação a partir da sua própria experiência como arquiteto e dos projetos que tem desenvolvido, nomeadamente no Lesoto, e a sua filiação em relação ao pensamento e práticas de tipologias esclarecidamente participativas. Agradeço também a participação de Jorge Figueira e da Liliana Coutinho, muito especialmente na organização de todo este colóquio, que serão os moderadores. Da parte da tarde, e nunca poderei agradecer o suficiente pela sua presença, teremos uma mesa redonda com a participação de Eduardo Souto Moura, Cisa Vieira e Raul Lestes, moderada por alguém que tem vindo a acompanhar toda esta exposição e que é, em boa parte, também responsável por ela, José António Bandeirinha. Terminaremos com Alexandre Alves Costa, que é o maior repositório de documentação, memória e informação sobre o SAL e, certamente, o seu grande divulgador permanente. Para finalizar, gostaria de dizer que as contradições do SAL são também as contradições entre o que está próximo e o que está distante, entre o pequeno e o interpessoal, o relacional e o zoom-out, que é a cidade. Como se lê na introdução do livro branco do SAL, cidade a cidade, bairro a bairro, ilha a ilha, casa a casa, quarto a quarto. Parece Georges Perec, mas é a poética do SAL com processo coletivo. Vou passar agora a palavra ao arquiteto Nuno Portas, que é arquiteto, urbanista, professor, tendo estudado arquitetura na Escola de Belas Artes de Lisboa e na Escola de Belas Artes do Porto. Lecionou em várias universidades portuguesas e estrangeiras, participou na fundação da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde viria a assumir funções como professor catedrático. Atualmente é professor catedrático jubilado. Em 1974 assumiu o cargo de Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, que conservou durante os 3 primeiros governos provisórios. No exercício destas funções, fomentou a criação de cooperativas de habitação e de gabinetes de apoio local, concebeu o SAL e desencadeou o processo conducente à adoção dos planos diretores municipais. Foi consultor dos planos de ordenamento dos municípios do Val do Ave, diretor do plano do campus universitário de Aveiro, responsável pelo primeiro plano geral da Expo 98 e consultor de urbanismo no âmbito do Centro Histórico do Concelho de Guimarães. Coordenou o planeamento intermunicipal de Madrid entre 1980 e 83. Foi consultor do Plano Estratégico Metropolitano de Barcelona, do Plano de Ordenamento de Santiago de Compostela e das Nações Unidas e da União Europeia para as questões urbanísticas e de investigação. Com Oriol Borrigas, foi autor do Plano da Frente de Mar e Estação das Barcas, 1997-2000, e do Plano de Recuperação da Zona Central para o Rio de Janeiro. Tem publicado múltiplas obras sobre teoria da arquitetura, história da crítica da arquitetura e urbanismo contemporâneos e artigos em publicações periódicas relacionados com a sua vertente de cineclubista e de crítico de cinema, que também é. Destacam-se os projetos da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, como arquiteto, em conjunto com Nuno Teutónio Pereira, que obteve o Prémio Valmor em 1975. É doutor honoris causa pela Universidade de Aveiro e pelo Instituto Politécnico de Milão, e foi distinguido com a Grande Cruz da Ordem do Infante do Henrique e com o Prémio Sir Patrick Abercrombie de Urbanismo da União Internacional de Arquitetura. Peço-vos, então, a vossa atenção para o arquiteto Nuno Portas. Muito obrigado.